TVC 16. Aqui você se vê. Boa tarde, senhora. Boa tarde, ao senhor. Programa Bernardo Filho, ao vivo, mais uma vez, entrando em sua residência, em seu estabelecimento comercial, onde a senhora, onde o senhor estiver. Podendo nos assistir aqui pelo canal 16 ou pelo Facebook, ao vivo, nesse momento. Queria agradecer a gentileza que a senhora e o senhor têm para com o nosso programa todas as semanas e dizer que o nosso papel aqui é um papel importantíssimo, porque nós queremos e temos como missão ser o porta-voz da senhora e do senhor. E de levar a senhora e o senhor notícias, esclarecer assuntos políticos, esclarecer coisas de governo, políticas públicas e, no que for possível, sanar as dúvidas que por acaso a senhora e o senhor tenha do momento presente que nós estamos vivenciando no nosso quadro político nacional, estadual e municipal. Bom, eu quero começar o programa de hoje comentando o assunto talvez o mais importante dessa semana, que é essa forma, essa maneira com que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, está conduzindo as coisas no Congresso Nacional. Notem a senhora, notem o senhor, que foi uma semana em que Rodrigo se indispôs com o presidente do PSL e com o presidente do Podemos. Disse que não conversaria mais com eles, que não os receberia mais. E fez alguns movimentos políticos no sentido de avançar com uma reforma tributária projeto criado dentro da Câmara. Porque, segundo ele, cansou-se de esperar pelo projeto do governo, o que não é bem verdade, e eu vou explicar todo esse imbróglio com bastante detalhes à senhora e ao senhor. Mas as movimentações de bastidores de Rodrigo com Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que também é do DEM, mesmo partido de Rodrigo, e com o ministro Dias Toffoli, são movimentações atípicas. A grande pergunta é o que quer Rodrigo Maia? Onde ele quer chegar? Primeiro, temos que... eu sempre digo, não precisa ser índio para entender os sinais de fumaça. O que ele fez hoje? Hoje, quinta-feira, dia 23 de maio. Ele colocou em votação a PEC da reforma administrativa que iria caducar no dia 3 de junho. Colocou em votação e aprovou essa PEC. Essa PEC da reforma administrativa é aquela famosa PEC que elevaria novamente de 22 para 29 ministérios. Ou seja, criar-se-ia novamente mais 7 ministérios, abrindo brechas para negociações fisiológicas e políticas, para que o presidente da Câmara pudesse indicar os ministros desses 7 ministérios. Ele foi levado ou obrigado a colocar em votação essa reforma administrativa contra a vontade, digo bem. Por que ele foi obrigado? Porque essa PEC caducaria dia 3 de junho e não se teria opção. E ele, para dizer que não quer fazer parte do governo, que não quer indicar ministros, ele quer mostrar uma independência,
Por conta disso, ele colocou essa PEC em votação. Mas, conforme eu perguntei há um minuto ou dois atrás, o que quer Rodrigo Maia? Olha, para mim está bastante claro. Rodrigo Maia quer o poder total. Opa! De que forma? Ele está forçando uma situação para que os militares e partidos aliados dele, ou seja, os partidos do Centrão, mais os partidos da esquerda, induzam a população de que a saída do governo Bolsonaro seria, depois de derrubar o presidencialismo, a criação de um parlamentarismo branco. Um parlamentarismo branco hegemônico. O que Rodrigo Maia quer? Ser o primeiro-ministro, caso o regime parlamentarista seja implantado. E ele seria um primeiro-ministro hegemônico e plenipotenciário. E Bolsonaro ficaria apenas com o papel de um presidente representante. Um papel esvaziado. Assim como é a rainha da Inglaterra, e na Inglaterra, onde quem manda no país, realmente quem toca o país, é o primeiro-ministro. Junto com a Câmara dos Lordes e com a Câmara dos Comuns. Aqui o que o Rodrigo Maia queria era ser o primeiro-ministro e tocar o país junto com a Câmara Federal e com o Senado. Essa situação ficou bastante clara essa semana e Rodrigo Maia, todo santo dia, vai à imprensa e dá uma declaração qualquer contra o governo, uma crítica contra o governo, uma crítica contra ministros, enfim, basicamente ele tenta minar, e eu quero que as senhoras e os senhores comecem a perceber esse fato dele estar minando o governo, para quê? Para chegar aonde ele quer, ou seja, para que um regime parlamentarista venha substituir o regime presidencialista de hoje e que ele, na condição de presidente da Câmara, seja nomeado o primeiro-ministro, só que ele quer um parlamentarismo branco, e isso é uma grande bobagem. E eu digo que é uma grande bobagem porque a história já nos mostrou isso em 1934 na Espanha e não deu certo, porque se tornou um regime autoritário e o autoritarismo é muito próximo de uma ditadura. Muito próximo. Conforme eu disse, a história nos registra exemplos que temos que ficar atentos. Ora, se não se caminha para uma intervenção militar, se nós todos não queremos uma intervenção militar, porque isso poderia fatalmente se transformar numa ditadura, eu digo que esse caminho parlamentarista é um caminho autoritário. E conforme eu já frisei, autoritarismo e ditadura andam de mãos dadas, andam juntas. O que o Rodrigo Maia quer é algo muito perigoso para o país. Porque o que acontecerá? Nós trocaremos 6 por meia dúzia. O que significa isso? Sairemos dos 6 da era PT, da era da esquerda, 24 anos dessa era, trocando por meia dúzia. Ou seja, uma nova era de direita, porém, com aparelhamento do Estado e com esbulho do Estado. Porque não acreditem que esse centrão fisiológico, do jeito que é, do jeito que se apresenta, querendo cargos, querendo nacos do governo, querendo fatias do poder, vai se comportar. Não vai. Não vai. Então trocaremos uma tragédia do PT de 24 anos, uma tragédia da esquerda de 24 anos, Fernando Henrique, Lula e Dilma, por uma nova tragédia agora de direita. Ou seja, 6 por meia dúzia, o país não ganhará em nada e ainda marchará para um autoritarismo. Perigosíssimo. As atitudes de Rodrigo me preocupam bastante, porque ele é um presidente da Câmara sem limites. A ambição e o apego ao poder, a ambição de Rodrigo é algo muito grande.
muito grande e que poderá vir a ser extremamente prejudicial ao país se isso os militares não conterem de pronto essa tentativa dele. Bom, eu vou pedir agora um breve intervalo, serão só 2 minutos, já voltamos. Dube Automóveis. Não vendemos apenas automóveis, e sim damos a você o prazer de possuir um de nossos seminovos Prime, com toda a segurança e assessoria. Financiamento em até 60 meses, para aposentados e pensionistas, sem consulta aos órgãos de proteção ao crédito. Dube Automóveis, uma grife em veículos. Rua Washington Luiz, 133. Telefone 2237-5100. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC. Rua Teresa, 1380. Há 12 anos em Petrópolis, a rede pioneira de depilação no país presta a você um novo conceito em depilação com produtos exclusivos. Pelo menos, sua mais moderna opção de depilação feminina. E o mais importante, você não precisa ter hora marcada. Será atendida no momento em que chegar. Agora, com nova loja, à Rua 16 de Março, 338. A tranquilidade que você procura está mais próxima do que você imagina. Deixe por nossa conta as suas preocupações com segurança patrimonial. Nossa experiência e serviços vão proporcionar a você e a sua família a certeza de que sua casa, sua empresa está nas mãos dos melhores profissionais. Serra Alarme, vigilância eletrônica e monitoramento de alarmes. Telefone 2237-2027. Rua Paulo Barbosa, 174, Sala 13, Centro, Petrópolis. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Eu queria falar agora um pouco a respeito da manifestação programada para o próximo domingo, para esse domingo agora, dia 26. Uma manifestação que está sendo convocada pela direita e por simpatizantes do governo Bolsonaro, cuja pauta é uma pauta até de reivindicações bastante enxuta. É um reforço à reforma, à nova Previdência, a reforma da Previdência e o pacote anticrime do Sérgio Moro. A bem da verdade, o pacote anticrime do Sérgio Moro precisa sim de um reforço da população, assim como a nova Previdência também, porque está andando a passos extremamente lentos na Câmara Federal. Essas manifestações em Petrópolis, as manifestações promovidas pela direita, e eu tive a oportunidade de participar da última, quero dizer que realmente são manifestações para a família. Então, se a senhora, se o senhor quiserem participar no domingo,
A partir das 14 horas haverá uma concentração na Praça Dom Pedro, né? O itinerário é sempre Rua do Imperador até o final, volta novamente pela Rua do Imperador, o retorno é feito ali na altura da Nelson Saerp, retorna à Rua do Imperador e vai até a Câmara Municipal, entrando pela Rua da Imperatriz. Acho bacana esse tipo de manifestação por ser, em primeiro lugar, pacífica e ordeira. Diferentemente do que vimos há poucos dias atrás com a manifestação dos estudantes aqui em Petrópolis contra o que eles chamavam de corte da educação. Coisa que já expliquei na semana passada, não aconteceu nenhum corte na educação. E o que eles alegavam que houve um corte de 30%, efetivamente não aconteceu. O corte foi em cima do percentual discricionário do governo. Esse corte não passou de 3%, 3,5%, 3,6%. Então, quero dizer o seguinte, diferente da manifestação dos estudantes, essas manifestações promovidas pelo PSC, partido do governador Wilson Witzel, e pelo PSL, partido do presidente Bolsonaro, são muito tranquilas, muito familiares, é um encontro de pessoas que pensam mais ou menos da mesma forma. E acho uma boa diversão, uma saudável diversão para encontrar pessoas, para rever muitas vezes pessoas que não se tem oportunidade de encontrar costumeiramente. E eu digo que é uma coisa que vale a pena. Então eu convido a senhora e o senhor para participarem no domingo, a partir das 14h, desse encontro na Praça Dom Pedro e essa manifestação que, digo à senhora e digo ao senhor, Bolsonaro está precisando. Olha, eu não me recordo, e olha que eu já sou um pouquinho antigo, eu não me recordo de um presidente tão bombardeado, tão criticado no seu início de governo quanto o Bolsonaro, tanto quanto o Bolsonaro vem sofrendo no presente momento. Olha, é inacreditável. Todo santo dia é uma punhalada igual a que o Adélio deu, sabe? São punhaladas verbais, são punhaladas da imprensa, são críticas mordazes, são tentativas de derrubá-lo. Enfim, é inacreditável o que vem acontecendo. Então eu convido a senhora e o senhor, vamos dar uma força para o Bolsonaro, vamos comparecer lá na Praça Dom Pedro domingo. Eu vou estar lá, se a senhora quiser me encontrar, se o senhor quiser me encontrar, quiser bater um papo comigo, quiser me conhecer, fique à vontade, eu estou lá para atendê-los. E vai ser um prazer imenso nós nos conhecermos. Queria falar também, e aqui já mudando de assunto e trazendo o assunto aqui para Petrópolis, para a nossa Câmara Municipal, eu quero dizer que o prefeito sancionou uma lei da vereadora Gilda Beatriz proibindo a utilização de canudos de plástico. Olha, bacana a lei, muito bacana. Só que um copo de plástico dá para fazer quantos canudos? 3, 4, 5, não sei, porque não trabalho em indústria plástica. Mas, se proibir apenas o canudo plástico, é uma gota d'água no oceano. Quando o problema são as sacolas plásticas fornecidas nos supermercados e as garrafas PET. Nisso a gente não pode mexer, porque tem gente muito forte por trás. Agora, mexer com canudinho de plástico, olha, eu acho uma grande bobagem. O canudinho de plástico vai representar 0,01% de todo o plástico jogado na natureza. O plástico leva milhões de anos para se degradar. Gente, não é proibindo canudinho de plástico, que é uma grande bobagem, que vai se melhorar o meio ambiente. A partir do momento que houver uma lei e que essa lei seja criada e seja respeitada, proibindo garrafa PET
e proibindo saco plástico, a coisa melhora. Aí nós vamos mexer realmente com a quantidade de lixo de poluição. Até porque, associado a isso, deveria haver um programa de educação do povo para a reciclagem, para que as pessoas, todas as pessoas, separassem seu lixo, o lixo plástico do lixo orgânico, enfim, né? Daquele lixo que não pode ir ser depositado nos aterros sanitários, como pilhas e baterias, por exemplo, porque contaminam o solo. Então, no momento que a população tiver consciência e educação para separar o lixo, essa reciclagem dos plásticos passará a ser uma coisa interessante. Até então, minha gente, vão continuar enchendo os oceanos com sacos plásticos e os peixes, as tartarugas, os tubarões, as baleias, enchendo o estômago com garrafas PET e com sacos plásticos. Olha, nós temos no Brasil um índice dos mais interessantes, que é a reciclagem de alumínio. Ou seja, essas latinhas de Coca-Cola, Guaraná, de cerveja, nós temos um índice de quase 90% de reciclagem dessas latinhas, o que é uma coisa fantástica num país que não tem educação ambiental. Imagina se nós tivéssemos. Imagina se houvesse educação ambiental na escola, se desde criancinha as pessoas começassem a aprender a separar o seu lixo, se houvesse uma coleta seletiva a contento e se houvesse uma reciclagem dessa coleta seletiva a contento, olha o quanto nós estaríamos contribuindo para o meio ambiente. Agora, proibir canudinho de plástico é mais demagogia, é mais jogar para a galera do que qualquer outra coisa, sabe? No fundo, isso para mim é uma grande bobagem. Os vereadores, com tanta coisa para se preocupar na nossa cidade, com tantas fiscalizações a serem feitas, fiscalizar o governo, não deixar acontecer o que aconteceu no Natal Imperial, com gastos estapafúrdios, absurdos, não explicados, e que o governo conseguiu uma liminar para interromper uma CPI do Natal Imperial. Ou seja, para que não se apurasse nada do Natal Imperial. Vem aí uma Bauernfest. É uma Bauernfest. Gente, então vamos pensar que os nossos vereadores têm que parar de entrar em buracos, têm que parar de fazer leis como botar Wi-Fi em terminais rodoviários, como proibir canudinho de plástico. Essas bobagens, além de estarem custando nosso dinheiro, porque somos nós que pagamos os salários desses vereadores, é uma grande bobagem. É uma grande bobagem. Por que não se faz aqui no município? Por que não se tomam medidas sérias? Por que não se fiscaliza de forma séria o governo? Por que não se fiscaliza de forma séria as escolas? Por que não se fiscaliza de forma séria várias coisas aqui em Petrópolis? Inúmeras coisas que deveriam ter uma atenção maior do governo e não tem. Eu deixo no ar essa questão para a senhora e para o senhor pensarem até que ponto importa e é válido para o município a proibição de canudinho de plástico. É mais um custo para o comerciante e, conforme eu digo, representa 0,01% dos poluidores. Eu vou pedir novamente um breve intervalo, serão só 2 minutos, já voltamos. A tranquilidade que você procura está mais próxima do que você imagina. Deixe por nossa conta as suas preocupações com segurança patrimonial. Nossa experiência e serviços vão proporcionar a você e a sua família a certeza de que sua casa, sua empresa está nas mãos dos melhores profissionais. Serra Alarme, vigilância eletrônica e monitoramento de alarmes. Telefone 2237-2027. Rua Paulo Barbosa, 174, Sala 13, Centro, Petrópolis. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados?
Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC, Rua Teresa, 1380. Há 12 anos em Petrópolis, a rede pioneira de depilação no país presta a você um novo conceito em depilação com produtos exclusivos. Pelo menos, sua mais moderna opção de depilação feminina. E o mais importante, você não precisa ter hora marcada. Será atendida no momento em que chegar. Agora, com nova loja, à Rua 16 de Março, 338. Dubi Automóveis. Não vendemos apenas automóveis, e sim damos a você o prazer de possuir um de nossos seminovos Prime. Com toda a segurança e assessoria. Financiamento em até 60 meses. Para aposentados e pensionistas, sem consulta aos órgãos de proteção ao crédito. Dubi Automóveis, uma grife em veículos. Rua Washington Luiz, 133. Telefone 2237-5100. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Hoje, pela manhã, eu fui surpreendido com uma postagem no Facebook, uma postagem do vereador Dudu, ele dizendo, e colocou fotografias, óbvio, né? Que estava às 6 horas da manhã na UPA fiscalizando a UPA. Olha, seria cômico se não fosse trágico. Até porque, na postagem do vereador, mas tinha inúmeros simpatizantes do vereador. Parabéns, vereador, muito bacana, bom trabalho, vereador, etc. e tal. Mas o mais interessante da postagem, o que chama a atenção, duas coisas. Primeiro, que ele disse que a farmácia da UPA está completamente abastecida. E o fato mais curioso, que essas pessoas que estavam aplaudindo, pelo menos 90% dessas pessoas eram pessoas do governo Bernardo Rossi. E por que essas pessoas estavam dando curtir na postagem do Dudu? Muito simples. Porque o Dudu na postagem disse assim: parabéns, governo Bernardo Rossi, pela administração das UPAs e pelo excelente trabalho nas UPAs. Gente, é brincadeira, né? É brincadeira. Quando eu digo que os nossos vereadores precisam repensar o papel deles, esse tipo de coisa mostra bem o que os vereadores estão fazendo. Essa vontade do Dudu de, no seu retorno à Câmara, se aproximar do Bernardo Rossi, do prefeito, para obter vantagens do governo. Gente, dá o que pensar, né? Infelizmente, temos essa nossa Câmara Municipal aqui em Petrópolis. Eu vou sair um pouquinho de Petrópolis e vou para o Rio de Janeiro, porque o prefeito Crivella, que está sofrendo um processo de impeachment na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, o prefeito Crivella está muito tranquilo. Muito tranquilo. Por que essa tranquilidade? Porque ele já foi avisado
de que ele não sofrerá o impeachment nesse processo. Não. E por que não? Porque a Câmara percebeu que, se o impeachment do Crivella sair agora, ela tem 90 dias para convocar novas eleições. O que leva o candidato Marcelo Freixo a ser o favorito na disputa. Então, a Câmara não quer entregar ao Marcelo Freixo a prefeitura pelos próximos 2 anos e meio, né? Vamos lá, nós estamos em 2019, 2020 é para vereadores e para prefeito 2022. Então teremos aí metade de 2019, 2020, 2021. Ou seja, exatamente 2 anos e meio. Não quer entregar ao Freixo a oportunidade de vir a ser o prefeito. A legislação diz o seguinte: decorridos 2 anos depois do início do mandato, tá? Isso vai acontecer em 1º de janeiro do ano que vem, não teríamos novas eleições. O presidente da Câmara assumiria e completaria o mandato pelos 2 anos. Então, esse impeachment atual, e por isso a tranquilidade do Crivella, não vai passar. Mas já está programado um novo pedido de impeachment do Crivella, que vai dar entrada no 2º semestre deste ano e cuja solução se dará no início do ano que vem. E com isso, o presidente da Câmara assume a prefeitura e Crivella samba. Crivella será defenestrado. Mas não esqueçam de uma coisa. Não esqueçam de uma coisa. O prefeito, ele tem a caneta e o diário oficial na mão. Ele precisa ter uma quantidade de vereadores que o apoiem. E no caso da Câmara do Rio de Janeiro, um número menor de vereadores do que na Câmara Federal, por exemplo, é mais fácil ele obter os 2/3 de votos. Tendo a caneta e o diário oficial na mão, a coisa fica muito mais fácil. Né? Concordam comigo? Bom, muito bem. Então, eu já hoje afirmo de antemão que esse impeachment vai fazer água, não vai dar em nada. O próximo precisamos ver o que vai acontecer. Eu quero pedir novamente um breve intervalo, serão só 2 minutos, já voltamos. A tranquilidade que você procura está mais próxima do que você imagina. Deixe por nossa conta as suas preocupações com segurança patrimonial. Nossa experiência e serviços vão proporcionar a você e a sua família a certeza de que sua casa, sua empresa está nas mãos dos melhores profissionais. Serra Alarme, vigilância eletrônica e monitoramento de alarmes. Telefone 2237-2027. Rua Paulo Barbosa, 174, Sala 13, Centro, Petrópolis. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Tereza. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC. Rua Tereza, 1380. Há 12 anos em Petrópolis, a rede pioneira de depilação no país presta a você um novo conceito em depilação com produtos exclusivos. Pelo menos, sua mais moderna opção de depilação feminina. E o mais importante, você não precisa ter hora marcada. Será atendida no momento em que chegar. Agora, com nova loja, à Rua 16 de Março, 338. Dubi Automóveis. Não vendemos apenas automóveis, e sim damos a você o prazer de possuir um de nossos seminovos Prime.
com toda a segurança e assessoria. Financiamento em até 60 meses, para aposentados e pensionistas, sem consulta aos órgãos de proteção ao crédito. Dube Automóveis, uma grife em veículos. Rua Washington Luiz, 133. Telefone 2237-5100. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Essa semana também, o Congresso, ou melhor, a Câmara Federal, retirou o COAF do Ministério da Justiça, retirou o COAF do Moro e passou o COAF para o Ministério da Economia. Muita gente ficou preocupada porque entendeu que a parte de perseguição, a parte de acompanhamento e investigação dos crimes de corrupção, sem que o Moro tivesse o COAF nas mãos como arma para combater esses crimes do colarinho branco, o Moro ficaria prejudicado. Ocorre que a equipe que foi montada pelo Moro para o COAF dentro do Ministério da Justiça, né, o Paulo Guedes levou a mesma equipe para a economia. Então são as mesmas pessoas que vão fornecer ao Moro subsídios para que as investigações não parem, prossigam e continuem como tal. E eu tenho uma informação de que hoje o novo COAF, já dentro do Ministério da Economia, já está investigando 288 movimentações financeiras que fogem ao padrão, fora da normalidade, digamos assim. O Congresso quis também retirar do Ministério da Damares e jogar para o Ministério do Moro a FUNAI. Conseguiu. A FUNAI foi para o Ministério do Moro. E a FUNAI é um grande abacaxi. Por que a FUNAI é um grande abacaxi? Porque índio, invariavelmente, com as suas demarcações, levam problemas ao governo. E problemas sérios. E problemas que dão desgaste internacional. O que existe de ONGs na região norte e na região nordeste é inacreditável. O último levantamento foi que existiam 22 mil ONGs atuando no Nordeste e no Norte, na Amazônia. Gente, tem muito estrangeiro interessado no Brasil, tem muito estrangeiro interessado na exploração das terras demarcadas para os índios, e isso é um grande abacaxi. Ora, tirando do Ministério da Damares, que já está enfraquecida por suas declarações não muito felizes, digamos assim, e levando a FUNAI para o Moro, eles provocam um desgaste do Moro toda vez que houver um problema com alguma tribo indígena. E é isso que eles querem, tumultuar. Mas Deus é grande e não vão conseguir. Eu vou trazer novamente o assunto para cá, para Petrópolis, porque ontem e hoje
estava se realizando ali em frente ao obelisco uma simulação de acidente de trânsito com socorro à vítima. Simulação essa levada a efeito pela CPTrans. Bacana, bacana. Agora, eu pergunto o seguinte, a CPTrans não fiscaliza o trânsito caótico de Petrópolis. Permite estacionamento em fila dupla e fila tripla na porta das escolas todo santo dia. A CPTrans não tem um corpo de funcionários, de guardas de trânsito suficientes para atender a cidade. Se não me engano, são apenas 13 homens guardas da CPTrans. A CPTrans, por sua vez, fica inventando modificações no trânsito. E toda mudança de trânsito levada a efeito pela CPTrans, eu já falei isso aqui, nenhuma, desde o governo Bernardo Rossi, deu certo. Nenhuma. Aquela da Monte Caseiros começou e meia hora depois foi interrompida, porque estava dando um nó terrível no trânsito. Não, estamos tentando essas modificações porque fizemos medições no local, sabemos quantos carros passam por hora, a cada meia hora, está aí nos horários, etc e tal. Gente, bobagem. Bobagem. Não teve uma experiência de trânsito que deu certo em Petrópolis na atual administração. Agora, o que eles têm que fazer, o que é obrigação deles, que é fiscalizar os ônibus, não cumprimento de horário, excesso de lotação, ônibus quebrando todo santo dia. Todo santo dia. Pode notar que tem um ônibus quebrando em algum lugar. Ontem mesmo aconteceu um acidente entre dois ônibus aqui no Obelisco, na Rua do Imperador. Um ônibus bateu na traseira do outro. Graças a Deus, não houve vítimas, porém, o trânsito ficou caótico no centro da cidade e a Rua do Imperador, sentido início ao final, ficou interrompido ali praticamente uma boa parte do dia. Então, gente, o papel da CPTrans é de fiscalizar as empresas de ônibus e fiscalizar os ônibus. É simulação de acidente, é uma bobagem tão grande, Ou seja, mais uma, dentre tantas bobagens dessa cidade, que não leva a lugar nenhum, sabe? Não leva a lugar nenhum. Dá factoide de jornal, isso é factoide para jornal, sabe? Atitudes sérias de fiscalização que eu gostaria que a CPTrans efetivamente tivesse, não as tem. Não as tem. A senhora e o senhor que sabe que todo dia quebra um ônibus. A senhora e o senhor sabe que a CPTrans não vai no pátio das empresas de ônibus. A CPTrans não fiscaliza a regularidade, os horários, o cumprimento de horários dos ônibus. Olha, eu até uma vez brinquei. Eu quero novamente dizer, falei em tom de brincadeira e o que eu vou falar agora é uma brincadeira. Apenas para alegrar a nossa tarde. Eu falei que se eu fosse prefeito, a minha primeira atitude era acabar com a CPTrans. Falei isso de brincadeira. Mas olha, realmente eu não sei para que a CPTrans serve. Não sei. Apresentou um plano de mobilidade urbana de mais de 600 páginas semana passada e é um plano que é uma peça de ficção científica. Por quê? O que eles querem, e ainda estão falando em veículo leve sobre trilhos nesse plano, o que eles querem não tem dinheiro para ser feito. Quando não tem milho, não tem pipoca. Vamos botar isso na cabeça, minha gente. Quando você não tem dinheiro, você tem que ter criatividade. Você tem que ter competência. Você tem que ter gestão. Sabe? O resto é conversa para boi dormir. É balela. É factoide. Sabe? Eu queria, sim, ver a CPTrans fiscalizando, que esse é o papel dela. Sabe? Eu queria ver um Conselho Municipal de Trânsito pegar a planilha que a CPTrans encaminha toda vez que quer um aumento de ônibus e fazer uma auditoria naquela planilha, porque R$ 4,20 a passagem é um absurdo para a nossa cidade. E por que eu digo que é um absurdo? Porque é o mesmo preço da passagem de outros municípios, mas que tem percursos maiores. É o caso do Rio de Janeiro, por exemplo. Sabe? Aqui os percursos são menores.
Aí alegam, não, mas nós temos uma gratuidade maior. Mentira. Não é verdade. Não é verdade. A gratuidade tem que compensar. Aqueles que pagam passagem têm que pagar pelos que não pagam. O que querem é que a passagem seja subsidiada pelo governo, ou seja, que o governo pague essa passagem, essa gratuidade. E isso não vão levar, não. Porque não é correto. Você quer ser empresário? Seja empresário. Não espere benesses do governo ao seu negócio. Ora, empresa de ônibus é uma empresa particular. Se não tem competência, entrega a concessão. Vai ter gente querendo. Aí um menino botou um colete de motoboy e parou ali perto da Rua da Feira, da Souza Franco, oferecendo os serviços dele de motoboy. As câmeras de vigilância, do sistema de vigilância da Secretaria de Segurança aqui da cidade, flagraram o garoto e imediatamente o garoto foi abordado, né, dizendo, meu filho, você não pode ser motoboy porque a motoboy não está legalizada em Petrópolis. A sua atividade é uma atividade ilegal. E teve até vereador que foi lá mostrar para ele que, olha, eu entrei já com um projeto de lei para legalizar o motoboy em Petrópolis. Só que não foi aprovado ainda. Motoboy é ilegal. A Cetraspetro, por sua vez, berra. Estão fazendo transporte ilegal de passageiros. Gente, bobagem. Bobagem. Sabe? Porque tem vans fazendo transporte ilegal de passageiro. Aonde? Me mostra. Porque tem ônibus fazendo transporte ilegal de passageiros. Aonde? Me mostra. Então essas alegações da Cetraspetro, tudo tem um cunho. E esse cunho é, amanhã ou depois, pedir aumento do preço de passagem. Olha, essas coisas são claras e cristalinas, como a água. Mas é Petrópolis. Não? A senhora está acostumada a isso, o senhor está acostumado a isso. E vamos que vamos. Eu vou pedir novamente um breve intervalo, serão só 2 minutos, já voltamos. A tranquilidade que você procura está mais próxima do que você imagina. Deixe por nossa conta as suas preocupações com segurança patrimonial. Nossa experiência e serviços vão proporcionar a você e a sua família a certeza de que sua casa, sua empresa está nas mãos dos melhores profissionais. Serra Alarme, vigilância eletrônica e monitoramento de alarmes. Telefone 2237-2027. Rua Paulo Barbosa, 174, Sala 13, Centro, Petrópolis. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Tereza. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC. Rua Tereza, 1380. Há 12 anos em Petrópolis, a rede pioneira de depilação no país presta a você um novo conceito em depilação com produtos exclusivos. Pelo menos, sua mais moderna opção de depilação feminina. E o mais importante, você não precisa ter hora marcada. Será atendida no momento em que chegar. Agora, com nova loja, à Rua 16 de Março, 338. Dubi Automóveis. Não vendemos apenas automóveis, e sim damos a você o prazer de possuir um de nossos seminovos Prime, com toda a segurança e assessoria. Financiamento em até 60 meses, para aposentados e pensionistas, sem consulta aos órgãos de proteção ao crédito. Dubi Automóveis, uma grife em veículos. Rua Washington Luiz, 133. Telefone 2237-5100. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone
2236-3755. Hospital Clínico de Correios. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Essa semana, o presidente da OAB ofendeu a toda a classe dos advogados. Aí eu me pergunto, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil ofende a classe dos advogados com palavras de baixo calão? A que ponto nós chegamos? A figura que representa, em última análise, todos os advogados, que é o presidente da ordem, chegar a esse patamar, a esse ponto, as coisas estão realmente ficando complicadas nesse país, sabe? As pessoas estão ficando complicadas, as pessoas estão fazendo coisas que até Deus duvida. Querem um outro exemplo? O ministro Celso de Mello, essa semana, Celso de Mello, decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro mais antigo do Supremo Tribunal Federal. O ministro Celso de Mello não me deu uma declaração para a imprensa pedindo ao Congresso a liberação das drogas? Gente, dessa água que esse povo está bebendo, eu também quero beber, sabe? Porque o presidente da OAB ofende os advogados. O ministro do Supremo, o decano, o ministro mais antigo do Supremo, pede a liberação das drogas? Será que não existe... Às vezes eu penso até em conspiração, em complô. Claro que isso não existe. Mas nos leva muitas vezes até a imaginar que essa gente está querendo esculhambar com o país. Entendeu? São tantas barbaridades que a gente vê no cotidiano que, por outro lado, também essa semana, o Guedes, o ministro da Economia, Paulo Guedes, nos deu duas notícias sensacionais. Como diz o Mãozinha no programa do Ney Carvalho, sensacionais. A primeira notícia é que o governo vai apresentar ainda essa semana à população um plano e um projeto para reduzir o preço do gás de cozinha, o GLP. E também anunciou a venda de ações ordinárias, ou seja, aquelas ações que dão direito ao voto e que são de propriedade do governo na BR Distribuidora. Ou seja, inicia-se a privatização da BR Distribuidora. Duas ótimas notícias. Sabe? Por que digo isso? Porque eu sempre disse que papel de governo não é administrar empresas. E o mais importante, quando a Petrobras nasceu, em 1953, ela tinha o papel do refino, ou melhor, da prospecção, do refino, da distribuição, da comercialização do petróleo. E se a Petrobras hoje se mantiver só na extração do petróleo, deixando refino e distribuição para a iniciativa privada, vai ser muito bom para o país. Mesmo que a esquerda diga o contrário, que a esquerda é estatizante. Vai ser muito bom para o país. Desestatizar boa parte dos ativos da Petrobras, boa parte das empresas que fazem parte do grupo da Petrobras. Mas, eu no bloco anterior, eu havia falado de um motoboy oferecendo seu serviço e eu errei. Eu quero pedir desculpas à senhora. Não era um motoboy, era um mototáxi. Tá?
Então o menino botou um colete de mototáxi, estava oferecendo seus serviços ali na Souza Franco. Eu peço desculpas por ter dito motoboy quando eu queria dizer mototáxi. Bom, mas corrigido isso, me permitam 30 segundos. Eu quero falar agora um assunto também bastante sério. Saiu um estudo, também essa semana, de que nós tivemos uma década perdida, uma última década perdida. Que nós saímos da recessão para uma estagnação. O que significa isso? O nosso crescimento, que durante o governo Dilma foi um crescimento negativo, hoje está um crescimento zero, ou seja, estagnado, parado. Não é mais negativo, recessão, e não há crescimento. Está parado, então, portanto, estagnado. E tivemos isso nos últimos 10 anos. Esse artigo muito interessante falava dessa década perdida. E eu vou resumir em poucas palavras aqui para a senhora e para o senhor, porque é um artigo muito interessante e muito sério. Se tiverem oportunidade, procurem no Infomoney esse artigo. Efetivamente, nós saímos de uma situação de crescimento negativo durante o governo Dilma, para, durante o governo Temer, chegarmos a uma estagnação que perdura até hoje e, por conta disso, os 14 milhões de desempregados. É algo que nos leva a pensar quanto tempo precisaremos para nos recuperarmos dessa década perdida. E olha, sendo otimista, digo à senhora, digo ao senhor, que mais uma década. Se iniciarmos, após as reformas que o governo Bolsonaro quer, um processo de crescimento em função das reformas e termos uma recuperação em termos percentuais de crescimento, poderemos em 10 anos recuperar essa nossa década perdida. Bom, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria de agradecer a paciência e a gentileza que a senhora e o senhor têm toda semana para comigo. Queria pedir desculpas por não termos tido um convidado hoje, porque o nosso convidado, infelizmente, teve um compromisso e não pôde comparecer, mas nos avisou também, infelizmente, em cima da hora. Por isso, a senhora e o senhor tiveram que ficar comigo essa hora toda, mas eu espero ter levado a senhora e o senhor assuntos de interesse e esclarecimentos que talvez a senhora e o senhor estivessem precisando com relação a esses assuntos. Tá? Eu quero desejar à senhora e ao senhor uma boa semana, fiquem com Deus e lembrem-se, até aqui nos ajudou o senhor. Dá tempo... Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias.
A tranquilidade que você procura está mais próxima do que você imagina. Deixe por nossa conta as suas preocupações com segurança patrimonial. Nossa experiência e serviços vão proporcionar a você e a sua família a certeza de que sua casa, sua empresa está nas mãos dos melhores profissionais. Serra Alarme, vigilância eletrônica e monitoramento de alarmes. Telefone 2237-2027. Rua Paulo Barbosa, 174, Sala 13, Centro, Petrópolis. Há 12 anos em Petrópolis, a rede pioneira de depilação no país presta a você um novo conceito em depilação com produtos exclusivos. Pelo menos, sua mais moderna opção de depilação feminina. E o mais importante, você não precisa ter hora marcada. Será atendida no momento em que chegar. Agora, com nova loja, à Rua 16 de Março, 338. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Tereza. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC. Rua Tereza, 1380. Dubi Automóveis. Não vendemos apenas automóveis, e sim damos a você o prazer de possuir um de nossos seminovos Prime, com toda a segurança e assessoria. Financiamento em até 60 meses, para aposentados e pensionistas, sem consulta aos órgãos de proteção ao crédito. Dubi Automóveis, uma grife em veículos. Rua Washington Luiz, 133. Telefone 2237-5100. TVC 16. Aqui você se vê.